Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre financiamento à importação, o FINIMP. Então se você é um importador ou se você quer aprender sobre esse produto, esse papo é para você. Vem com a gente! E aí galera, tudo bem? Patrick mais uma vez aqui na área, falando com vocês hoje sobre FINIMP, tá bom? E só lembrando pessoal, a apresentação que vai aparecer para vocês tá aqui na descrição do vídeo, então fiquem à vontade, entrem lá, baixem. Pessoal, eu dividi esse vídeo em dois, por quê? A gente vai falar em algum momento aqui sobre as modalidades do FINIMP, e eles têm diversas particularidades. Então esse primeiro vídeo, eu quero mostrar para vocês o que é o FINIMP. Eu quero que você entenda o que é um FINIMP, para que ele serve, de que forma eu faço um FINIMP, de que forma que eu pago um FINIMP. E a particularidade de cada modalidade nós vamos tratar num segundo vídeo. Pessoal, o que é um FINIMP? Tá? O FINIMP nada mais é do que um financiamento para importação. Então se eu estou importando um produto ou uma matéria-prima ou qualquer coisa que seja, eu vou utilizar um FINIMP. Hoje ele é o produto mais adequado para que se faça as importações. E quem pode ter acesso ao FINIMP? Qualquer empresa que realize uma importação por conta própria. Então, ele é um produto de uma instituição financeira para financiar uma importação. Se eu estou importando, eu posso me beneficiar do FINIMP. Eu tenho que ir até uma instituição financeira, firmar um contrato com eles para que eu possa me beneficiar desse produto. E quem pode ter acesso? O acesso ao FINIMP é obviamente para quem está importando. E essa importação ela tem que ser por conta própria. Eu não posso fazer uma importação via uma trading ou comprar um produto local que foi importado. Não, eu obrigatoriamente preciso negociar com o exportador ou a empresa que esteja no exterior e comprar esse produto. Qual a finalidade de um FINIMP? O FINIMP ele é feito para que você possa realizar a importação, muitas vezes de um produto ou de uma matéria-prima, possa produzir e vender esse produto. Ou muitas vezes importar um produto acabado e vender localmente. Porém, aqui você tem um descasamento entre o pagamento no exterior, para quem está exportando para você, e a tua venda local. Muitas vezes você está importando algo que ainda não está vendido. Então você tem um desencaixe de fluxo de caixa. E o FINIMP vem justamente nesse ponto. A instituição financeira efetua o pagamento no exterior, para que você possa receber essa mercadoria localmente, possa produzir ou vendê-la, receber e só então efetuar o pagamento do teu financiamento. É justamente nesse ponto de uma adequação de fluxo de caixa, para que você não tenha esse desencaixe entre a tua compra e a tua venda. E como o fornecedor recebe? Uma vez você foi até a instituição financeira e contratou um FINIMP, uma vez passado todos os trâmites burocráticos, a instituição financeira efetua o pagamento direto para o teu fornecedor e ela te libera algo que se chama SWIFT. O que é o SWIFT? É como se fosse um comprovante de TED. Então, a instituição financeira efetuou o pagamento diretamente para uma outra instituição financeira no exterior, uma decisão do teu fornecedor em qual instituição financeira ele vai receber lá. Uma vez feito isso, a instituição financeira local que você escolheu, ela te libera algo que se chama SWIFT, que é um comprovante de uma TED, é um comprovante de que ela remeteu esse recurso para o teu fornecedor. Como funciona a contratação de um FINIMP? Você vai ter que ter relacionamento com uma instituição financeira, precisará ter uma proforma ou invoice, quem vai te fornecer esse documento é o teu fornecedor lá no exterior, ele vai te encaminhar, é como se fosse um orçamento internacional. Uma vez com esse documento na mão e determinado prazo do teu financiamento, ou seja, a tua empresa já decidiu que ela quer financiar por 180 dias, por 300 dias, pelo prazo que for, você vai até uma instituição financeira e fala: instituição financeira, preciso contratar um FINIMP, eu quero contratar um FINIMP. A instituição financeira vai realizar uma cotação e vai te apresentar a taxa desse teu FINIMP e cabe a você aceitar ou não. Uma vez aceito, é feito todo o processo burocrático que varia de instituição financeira para instituição financeira, mas em geral um prazo ali entre 2 a 3 dias, um prazo mínimo, até 5 a 7 dias, um prazo máximo. Esse é um prazo relativamente aceitável para um processo de FINIMP. Finalizado todo esse processo,
a instituição financeira remete o pagamento ao exterior, para o teu exportador, e te disponibiliza o SWIFT. E ao final do teu contrato, ou nos vencimentos das parcelas, vocês precisam efetuar os pagamentos. Tudo bem, eu já determinei que eu quero contratar um FINIMP, mas qual que é o prazo que eu escolho para o meu FINIMP? O FINIMP, ele não tem um prazo mínimo e nem um prazo máximo, mas ele tem algumas particularidades que fazem com que se determine o prazo mínimo de um FINIMP. Por quê? Para que você efetue qualquer pagamento de um FINIMP, pagamento de uma parcela, pagamento de juros, liquidação do contrato todo, obrigatoriamente você precisa ter nacionalizado a tua importação. Então vamos pensar assim, você está importando de um país, vai demorar 30 dias para que o teu fornecedor produza, mais 30 dias de trâmite entre o país e o Brasil, e mais 30 dias para se nacionalizar, tá bom? Nós estamos computando aqui 90 dias. Então eu estou falando que se você fizer um FINIMP e colocar pagamentos mensais no teu FINIMP, vai vencer a tua parcela do primeiro mês em 30 dias e você não vai ter mercadoria nacionalizada para apresentar a documentação de nacionalização para a instituição financeira para que possa efetuar o pagamento. Vai vencer a segunda e ainda assim você não vai ter. Você só vai ter a documentação na terceira parcela. Com isso você vai ter vencidos. Então, qual que é o processo correto aqui, tá? Que você deveria contratar um FINIMP com, no mínimo, 90 dias de carência e um prazo adequado para que você tivesse uma carência seriam 120 dias. Por que 120 dias? Porque o teu fornecedor pode atrasar, o transporte dessa mercadoria pode atrasar, a nacionalização pode atrasar. Então você sempre precisa colocar, às vezes, um prazo maior, para que você tenha uma flexibilidade. Se houver algum atraso em algum trâmite, você ainda assim tem a flexibilização de mais prazo dentro do teu contrato. E qual que é o prazo máximo do teu FINIMP? Não existe. Eu, Patrick, eu já participei de processos de 10 anos, ok? Mas eram volumes extremamente elevados, eram processos mais complexos. Então você tem que entender que se você está importando uma matéria-prima que você vai industrializá-la de forma ágil e vai vender de forma ágil, esse teu processo ele não vai ter um prazo muito longo. Agora, se você está importando uma máquina de valor extremamente elevado, que vai ser um imobilizado dentro da tua empresa ou da tua indústria, e você precisa realmente de um prazo longo para que esse equipamento que você está importando se pague, aí faz sentido. Caso contrário, não faz. Em geral, a grande maioria dos processos de FINIMP são feitos entre 180 e 360 dias. Ou seja, a grande maioria se encerra no primeiro ano. E aqui é o único ponto que você precisa determinar é justamente o prazo de carência do teu contrato. Porque você precisa ter certeza que tua mercadoria estará nacionalizada para que você possa efetuar qualquer tipo de pagamento. Em qual moeda eu faço o meu contrato de FINIMP? A grande maioria dos contratos de FINIMP eles são feitos basicamente em 3 tipos de moedas, tá? Dólar, euro ou reais. O que muda de um para o outro? Apenas a taxa. Então imagina aqui comigo, você vai importar 100 mil euros. Porém, todo o custo da tua empresa está baseado em dólar. Teu passivo e teu ativo estão baseados em dólar. Então não faz sentido, às vezes, você ficar com um contrato de 100 mil euros. Nesse ponto, você pode chegar para a instituição financeira e falar, instituição financeira, eu tenho que importar 100 mil euros, porém, eu gostaria de ficar com um contrato em dólar. Não tem problema você ter um contrato de moeda diferente do que você está importando. O que você vai ter aqui, ao invés de você ter um contrato de 100 mil dólares, você provavelmente terá um contrato de 110 mil dólares, que seria a equivalência a 100 mil euros. Então, a instituição financeira vai pegar, vai falar quantos dólares eu preciso para efetuar um pagamento de 100 mil euros. Para eu efetuar um pagamento de 100 mil euros, eu preciso de 110 mil dólares. Com 110 mil dólares, ela compra 100 mil euros e paga o teu fornecedor em 100 mil euros. Na data de vencimento do teu contrato, você liquida 110 mil dólares. E aqui eu estou te dando um exemplo de dólar versus euros. Todo o custo da tua empresa pode ser baseado em reais.
Então você pode virar para a instituição financeira e falar: instituição financeira, eu quero contratar um FINIMP, mas eu não quero que ele seja em dólar nem em euro. Com isso, a instituição financeira já formaliza todo o teu contrato em reais. Ou seja, se ela determinar que para efetuar o pagamento para o teu fornecedor, o teu contrato local tenha que ser de 400 mil reais, ao final você terá um contrato de 400 mil reais. Se o pagamento no exterior foi de 100 mil dólares, 100 mil euros, ou a moeda que for, para você é indiferente. A instituição financeira determinou que para ela pagar 100 mil dólares, ela precisaria de 400 mil reais, que é o valor do teu contrato. Então aqui você tem as três moedas. Como você escolhe? De acordo com o que for melhor para a tua empresa. A taxa varia de uma para outra. Porém, o importante é que você esteja dentro do fluxo de caixa da tua empresa. Se o fluxo de caixa da tua empresa é em reais, importantíssimo que você tenha um contrato em reais. 100 dólares ou em euro ou outras moedas, é importante que o teu passivo também seja nessa moeda. Essas são as modalidades de FINIMP. Como eu falei no começo, eu dividi em 2 vídeos. Por quê? Porque as modalidades, além da gente ter várias, a gente tem muita particularidade entre elas. Então eu vou fazer um outro vídeo só te falando das modalidades do FINIMP. Esse aqui eu quero te explicar o que é o FINIMP. Aqui, pessoal, eu vou te falar os nomes mais habituais desses FINIMPs, tá? A titularidade deles pode mudar de instituição financeira para instituição financeira. Então nós temos FINIMP pré-embarque, que é quando eu faço antes do teu exportador ou do teu fornecedor ter embarcado a mercadoria. Nós temos o pós-embarque, que eu faço quando essa mercadoria já está embarcada ou quando essa mercadoria já está nacionalizada. Nós temos um FINIMP onde eu consigo incluir os custos da importação e dos impostos. Então você tem custo de transporte, você tem seguro, você tem tarifas de porto, você tem impostos governamentais. Eu posso muitas vezes englobar tudo isso em um único contrato de FINIMP. Como eu faço? Parte eu pago para o teu fornecedor e parte eu disponibilizo para a empresa aqui no Brasil. Tem o FINIMP de serviços e softwares. A grande maioria dos FINIMPs, eles são de produtos tangíveis. Porém, nós temos algumas particularidades de software e serviços que podem ser feitos FINIMP. E nós temos também a modalidade do FINIMP em reais. Porém, a gente vai entrar na particularidade de cada um no próximo vídeo. Combinado? Como a instituição financeira compõe a taxa do meu FINIMP? A taxa do teu FINIMP ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Tá bom? Partindo disso, como ele usa a base de custos? A base de custo ela vai variar de moeda para moeda. Se for dólar, vai ser LIBOR. Se for euro, será Euribor. E se for reais, será o CDI. Isso é base de custo. Além disso, o que mais nós temos? A grande maioria dos financiamentos, a instituição financeira compra dólar no exterior e paga o teu fornecedor. Então ela busca junto a uma outra instituição financeira no exterior, um empréstimo também, um financiamento também, para que se remeta. E aqui como faz a composição? Então nós temos LIBOR, Euribor ou CDI como base. Nós temos o custo dessa outra instituição financeira no exterior, que vai fazer o empréstimo para a instituição financeira local que você está buscando, que é, em alguns casos, considerado como over LIBOR. Tá bom? Então nós teríamos LIBOR, Euribor ou CDI, mais over LIBOR, que é o custo do banqueiro no exterior, mais o spread bancário. Esses três somados, você chega na taxa do teu contrato. Em geral, isso vem especificado. Quando a instituição financeira te passa a cotação, isso vem detalhado. Mas é sempre legal, se não tiver detalhado, você pode questionar para poder entender como é composto o custo do teu contrato. Além da taxa, quais outros custos você poderia ter dentro de um FINIMP? Então, se a tua empresa nunca realizou nenhuma exportação, nenhuma importação, nenhum financiamento utilizando moeda estrangeira, você vai precisar pagar o CDNR, que é o Cadastro de Não Residentes. É um antigo CADEMP. Então, se alguém já ouviu falar de CADEMP, ou se em algum momento da vida da empresa já efetuou o pagamento, não terá o CDNR. Esse pagamento é uma única vez para a empresa.
durante toda a vida da empresa. Então, se você efetuou um pagamento, não precisa mais. Isso é um cadastro que é feito junto ao Banco Central. É uma exigência do Banco Central para que ele tenha controle de entradas e saídas de moedas estrangeiras e também de financiamentos em moedas estrangeiras. Mesmo quando você faz um FINIMP em reais, ele é particularidade de uma operação em moeda estrangeira. Então, mesmo fazendo um FINIMP em reais, você precisará fazer o cadastro do CDNR. Dependendo da estrutura do teu FINIMP ou da tua importação, você terá o ROF, que é o Registro de Operação Financeira. Esse registro também é feito junto ao Banco Central e é uma exigência dele. Tanto o CDNR quanto o ROF são cadastros obrigatórios que precisa se fazer junto ao Banco Central. Vai variar de estrutura para estrutura, porém, talvez tenha que ser feito. E como eu sei qual que é o valor de um cadastro, né, do CDNR e do ROF, você precisa questionar a sua instituição financeira. Em geral, essa informação também vem na tua cotação. É para que você receba uma cotação bem completa, tá bom? Ali tem que estar explicado qual que é a base de custo, se é LIBOR, se é Euribor, se é CDI, qual que é o custo de overLIBOR, qual que é o spread do banco, quais são as tarifas inerentes, quais são todos os custos. É importante que isso esteja detalhado na tua cotação. Se não tiver, você pode questionar o banco. Porém, CDNR, se você nunca operou com moeda estrangeira, você terá, e ROF dependerá da estrutura da tua importação. O que mais eu teria? Você teria o imposto de renda. O imposto de renda, ele pode ser de 12,5%, de 15% ou de 25%. Como eu vou saber? Tem dois pontos aqui. Normalmente as instituições financeiras utilizam branches que ficam fora do país. Branch é uma filial. As instituições financeiras podem ter filiais em diversos países. Quando for uma filial em um paraíso fiscal, você terá 25% de imposto de renda. Quando não for paraíso fiscal, você terá 15% de imposto de renda. Porém, aqui tem uma particularidade que eu vou tratar junto ao vídeo das modalidades. Por quê? O imposto de renda ele tem algo que se chama gross up, ou seja, ele tem um aumento. Então ele não é 25%, ele é 33,33%, ele é 17,2%. Tem algumas particularidades que eu preciso de mais tempo para te explicar. Se eu for colocar nesse vídeo, esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então assista o próximo vídeo para que você possa entender sobre o imposto de renda em cima do FINIMP. A questão da proteção cambial, em geral, ela é aconselhada a fazer, exceto se você tiver feito um FINIMP já em reais. Se você tiver feito um FINIMP em reais, não precisa de proteção cambial. Agora, se você não tiver, se você tiver em dólar ou em euro, você está exposto a uma variação cambial. Então é importante que você se proteja nisso também. Hoje nós temos um dólar na casa ali de 5,20 a 5,30. Imagina quem fez um FINIMP em dezembro. Em dezembro a gente tinha um dólar a 4,30 e hoje está a 5,30. Imagina R$1 de diferença. Quem fez um FINIMP de 100 mil dólares pagaria lá atrás 430 mil reais. Hoje ele paga 530 mil reais. Nós estamos falando de 100 mil reais a mais por causa de variação cambial. É muito importante que, se não tiver dentro do escopo da tua empresa a questão de variação cambial, vocês englobem isso, porque ela é muito séria. A gente passa por um problema de pandemia de Covid-19 nesse momento, que fez com que as taxas de dólar subissem muito. Então quem fez FINIMP lá atrás e não se protegeu, hoje tem uma dívida muito grande. Pode ser que a importação que ele fez de matéria-prima, que ele já vendeu e que ele está recebendo agora para poder efetuar o pagamento do FINIMP, ele tenha prejuízo, porque ele não englobou esse custo, essa alta de dólar no custo dele, porque ele já produziu e já vendeu. Então, se você faz um FINIMP e realiza a trava, você sabe o quanto você vai precisar pagar em reais. Então, você fez um FINIMP em dólar de 100 mil dólares e fez uma trava 4,50, você sabe que você tem uma dívida de 450 mil reais. Isso facilita para que você determine teu fluxo de caixa, para que você determine o custo da mercadoria que você está importando e para que você coloque isso dentro dos custos das vendas ou das prestações de serviços que você fará na tua empresa.
é extremamente importante variação cambial. Se você não tiver uma política muito bem definida sobre proteção cambial, é importante você discutir isso dentro da tua empresa. Ok, fizemos o FINIMP, contratamos, importamos e agora a gente precisa efetuar o pagamento. Como eu faço o pagamento? Então, se for um contrato em dólar, euro ou qualquer moeda estrangeira, obrigatoriamente você vai precisar fechar um câmbio para poder pagar. Então, você vai ter que fechar um câmbio de 100 mil dólares e remeter esse recurso para o banco, efetuando o pagamento do teu contrato. Se for um contrato em reais, em geral, a instituição financeira já efetua o débito diretamente no dia do vencimento. Para que você possa efetuar qualquer tipo de pagamento, obrigatoriamente você precisa apresentar a documentação que comprove que a tua mercadoria foi nacionalizada, que ela foi importada, chegou no Brasil e você colocou ela dentro do Brasil. Isso é extremamente importante. Se você não comprovar isso para o banco, você não conseguirá efetuar o pagamento do teu FINIMP. E aí você pode falar assim, Patrick, mas a minha mercadoria não chegou, está atrasado. Eu considerei aqueles 90 dias, coloquei mais 30, mas ainda assim teve diversos atrasos e está vencendo o meu contrato e eu ainda não consegui nacionalizar. Você precisa ir até a tua instituição financeira, explicar o caso para ela, informar que apesar de você ter os recursos para pagar, você não consegue porque você não tem a documentação comprovando que você nacionalizou. Por quê? Porque houve o atraso. Então você vai comprovar para ela tudo isso e vai pedir para que ela prorrogue o teu contrato de FINIMP. Aqui haverá uma nova repactuação de taxas, então você provavelmente não terá mais a taxa do teu contrato inicial, terá uma taxa diferente, terá que pagar os juros desse período, então do dia que você firmou o contrato até o dia que você pediu a prorrogação. E a instituição financeira ela vai prorrogar o principal do teu contrato. O que é o principal? É o montante que ela efetuou o pagamento lá fora. Então, se ela efetuou um pagamento de 100 mil dólares, ela vai prorrogar 100 mil dólares. O que for excedente aqui referente aos juros, obrigatoriamente a tua empresa precisa pagar. Ela prorroga e aí na data de vencimento provavelmente você já terá a mercadoria nacionalizada. Com isso, você vai conseguir pagar, mas você vai ter que pedir a prorrogação. E não é porque você está pedindo a prorrogação que a instituição financeira tem a obrigação de fazer. Aqui é importante ressaltar que sempre haverá análise de crédito da instituição financeira. Se for julgado que naquele momento ela não irá efetuar a prorrogação, nós teremos um cenário onde o teu contrato ficará vencido. E aí é uma questão muito de negociação de você com a tua instituição financeira. E se eu cancelar a minha importação, o que eu faço? Se você cancelar a tua importação, você vai ter a obrigação de pedir para que o teu fornecedor ou o exportador no exterior envie novamente o pagamento que ele já recebeu. Você vai até a tua instituição financeira e fala assim, instituição financeira, eu cancelei a minha importação, está aqui, devolveram o dinheiro e eu gostaria de liquidar o meu contrato. A instituição financeira vai descaracterizar o teu contrato, vai trazê-lo para reais, você vai ter que efetuar os pagamentos normais. Porém, nesse cenário, você não precisa efetuar a apresentação dos documentos. Porque você cancelou e você comprovou que houve o cancelamento e a devolução dos recursos, que é o mais importante. Não havendo a devolução dos recursos, o teu contrato ele ficará vencido. É extremamente importante que o recurso seja devolvido. Se o teu fornecedor não devolver, você não vai conseguir comprovar o desacordo comercial, ou pode até comprovar, porém sem ter essa repatriação dos recursos, a instituição financeira não deixará você liquidar o contrato simplesmente comprovando essa desavença. Você terá um contrato vencido e aí incidirá uma série de impostos, uma série de multas e vira uma bola de neve. Por isso que existem algumas modalidades que a gente falou agora há pouco, de pré-embarque e pós-embarque. Em geral, o mais importante é que você sempre faça um FINIMP pós-embarque. Ou seja, o teu fornecedor já pegou a mercadoria, colocou no meio de transporte e essa mercadoria já está vindo para você. Uma vez isso embarcado, você já tem a garantia de que o teu fornecedor honrou o embarque. Então você pode efetuar o pagamento. Se você fizer um pagamento pré-embarque, você está correndo o risco do teu fornecedor não embarcar essa mercadoria e numa possível desavença ele não devolver o recurso. Então aqui existem alguns riscos e é sempre importante você entender qual é a melhor modalidade
para que você faça. Para entender a melhor modalidade, assista o nosso próximo vídeo. Pessoal, era isso que eu queria explicar sobre Finimp para vocês, tá bom? Eu queria que vocês entendessem o contexto. Como é feito, quem recebe o pagamento, de que maneira eu contrato um Finimp, quais são os impostos, taxas, tarifas, tudo isso eu queria deixar claro para vocês. E no nosso próximo vídeo eu vou falar sobre as modalidades. Então fiquem atentos, logo logo a gente solta outro vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Na descrição do vídeo tem o link para que vocês peguem essa apresentação, ela é de vocês, está disponível para vocês. Fiquem à vontade para deixar os comentários, mandar e-mail, eu estou à disposição, ok? Obrigado pela atenção, um grande abraço!